Antes eu tenho que deixar claro pra vocês que é o seguinte, minha vida, normalmente, assim, eu não tenho uma vida de uma pessoa normal. Eu converso o dia inteiro com os espíritos, o tempo inteiro. Então, eu tenho uma... Igual a gente tá conversando aqui, eu converso agora, vim conversando com meu mentor e tal, e a gente troca ideia de um monte de coisa, etc. Então, minha vida é uma coisa totalmente diferente. Então, eles prepararam tudo aquilo pra acontecer naquele momento certo, entendeu? Eles deixaram... Tava escrito. É, isso. Eles deixaram a minha vida rolar. Eu dou muito recado pras pessoas. E eu converso mesmo. Por exemplo, ó, eu fui vender o carro, tá até contando pra você. Que eu fui vender o carro esses dias pro cara aí, na quinta-feira. Cheguei lá na casa do cara, o cara é Mormon, né? Que é uma outra religião, eu não conheço direito. Sei. O cara é super gente boa. Aí eu comecei a falar, ele falou, cara, eu vi seu vídeo, gostei, não sei o que, aí apareceu o anjo da guarda dele. Eu falei, ó, o cara tem um recado pra te dar, posso? Ele falou, claro. Aí eu falei o recado, o cara começou a chorar e tal, porque assim, realmente, não tinha como saber daquelas coisas que eu falei. Então, tipo, minha vida não é uma vida normal. Tipo, a gente faz os atendimentos espirituais, quando tem os encontros, e as pessoas saem curadas dos encontros, entendeu? Eu não tô querendo falar que eu sou bamba, não é isso, mas tipo assim, a estrutura espiritual dos espíritos que me acompanham, eles curam as pessoas de doenças impressionantes. Então eu tenho vários E espíritos assim, você tem uma mediunidade, né? Seria isso? Sim, é. E na infância você não descobriu nada disso? Não teve nada? Tinha acontecido várias coisas, mas como eu não tava nem aí pra nada, eu nem ligava, entendeu? Mas, tipo, eu tinha tido vários eventos, assim, tipo, de ter visto espíritos, ter tido experiências, mas eu era um cara muito focado em ganhar grana e, tipo, em... Passava batido. Pegar mulher, eu nem ligava pra nada, entendeu? Só me preocupava com isso, né? Você falou que veio conversando com o seu mentor. O seu mentor é como se fosse um anjo da guarda, por exemplo. Ele te prepara para situações, por exemplo, você estava vindo para o podcast. Ele avisa, lá vai ter certas situações. Sim, ele falou assim, não, ele fala sempre, ele sempre fala as coisas de antes, e ele sabe o que vai acontecer. Ah, então ele falou um monte de merda de mim. Ele... Posso sair da mesa já? Ele falou... Ele falou, só toma cuidado com aquele maluco na tua Não, ele fala assim, ó, não precisa ter pressa, porque você vai ter tempo pra falar e fica tranquilo, fala qualquer coisa que é mesmo. Nossa, mas deve ser muito mara ter isso, né? Você ter alguém mas o interessante é que eles realmente sabem. Por exemplo, ó, eu vou falar uma coisa que aconteceu recentemente. Eu parei no posto de gasolina, aí lá na estrada, e aí eu tinha comido uma coxinha, né, tava uma boa, tava uma feliz, né, porque gordo é Não assim, foi né, na grau, come, não. Foi no grau? Deve ter sido. Puta. Mas aí tudo bem, eu tinha comido a coxinha, sei lá se era no grau. Aí eu tava lá de boa pensando, que delícia essa coxinha que eu comi. Aí meu mentor falou, vamos embora. Eu falei, não, mas por que eu tô de boa aqui? Ele falou, vamos embora. Eu enrolei um pouquinho, entrei no carro. Mas eu enrolei tipo uns 3 minutos. Nisso eu tô andando, aí tomo um caminhão na minha frente, eu fiquei 2 horas na estrada. Entendeu? Se eu tivesse saído tipo 1 minuto antes, eu tinha passado antes. Então como é que ele sabia disso? Mas ele sabia que o caminhão ia tombar, entendeu? Mas cara, é isso que você falou de você conversar com o seu mentor. É uma voz que você ouve, é uma voz da sua cabeça. Não, como igual é que assim, funciona? igual a gente tá conversando. Você vê? Eu vejo e ouço, mas eu não fico gastando tempo vendo porque dá meio muito trampo. Só se eu quiser ver mesmo, entendeu? Tem tipo um preparo pra você ver? Não, eu posso ver a qualquer hora. Pra nós, assim, que não temos, vamos supor, essa mediunidade e tal, é como se fosse a nossa intuição. A intuição é a primeira parte da mediunidade. A intuição, assim, começou comigo desenvolvendo uma boa intuição. Eu sempre tive uma boa intuição, né? Então, assim, vocês podem ver, embora o cara possa ser espírito ou não, ser médium ou não, ele sempre, todo mundo aqui, tenho certeza absoluta que já percebeu que às vezes vem uma intuição do nada. E principalmente quando você não tá pensando no negócio. Porque, por exemplo, você tá chegando na tua casa. E aí você vê um caminhão do Sedex. Aí você pensa, nossa, preciso pegar aquela embalagem minha do que tá lá na portaria. Beleza, isso é uma coisa, você viu o caminhão. Mas você tá chegando na tua casa e do nada você pensa isso é uma intuição de um espírito. Porque você não tá pensando nisso. Você não tá, tipo, você não viu nada que te lembrasse isso, assim, entendeu? Edu, no seu caso, você tem um mentor que indica coisas boas, que fala as coisas para as pessoas e tal. Existe também alguma coisa do lado ruim que influi as pessoas a fazer coisas ruins e tal? Também existe. O que mais existe é o lado ruim. Tem muito mais espírito inferior, né, que a gente chama de espírito inferior, do que espírito do bem. Eu tava lá de boa e fiquei perdido, porque eu falava, pô, mas que porcaria, né, meu? Minha vida tá ferrada, não sei o que tá acontecendo, meu... E eu fiquei desesperado, aí eu fui no aniversário do meu primo, em São Paulo, que, né, minha família é toda daqui, e tinha minha tia louca, que eu achava que era tia louca, porque conversava com os espíritos, né, então, já na tinha minha cabeça... mas a familiar. tia louca já tinha me curado do negócio, quando eu era moleque, que eu fui obsediado por um espírito, coisa e tal. Aí eu comecei a perguntar pra ela as coisas e ela tinha resposta pra tudo. Eu falei, eita, meu... E perguntar, ela tinha resposta pra tudo. Aí eu vi, de repente apareceu um outro cara lá, que não vou falar quem é, porque pode me identificar, da minha família. E ele chegou e falou assim, para de falar com ela aí que você não tá deixando ela aproveitar a festa.
Só que eu, inexplicavelmente, conseguia ver no olho do cara que, na verdade, não era o cara que tava falando. Era um espírito do mal que não queria que eu virasse espírita, sei lá, entendeu? Então entrou no cara, ou incorporou no cara, ou acessou o cara de certa forma e veio e falou aquilo. Entendeu? E eu naquele momento, me liguei que tinha alguma coisa errada, mas como eu não sabia direito, eu fiquei de boa. Aí eu, óbvio que eu ignorei o cara, né? Continuei falando com a minha tia. E aí eu falei, ó, tia, eu vou chegar na minha casa. Ela mora em Rio Preto, eu morava em Londrina. Eu falei, vou pegar meu carro e vou lá na tua casa. Ela falou, beleza. Aí eu peguei o avião, voltei, catei e fui pra lá. Caraca. Aí eu cheguei lá, né, meu? E tinha, tipo assim, na casa dela, era um dia de psicografias. Ou seja, eles iam pegar as cartas dos espíritos, né? As cartas iam ser psicografadas. E tava ela e mais 4 médios. Aí eu sentei lá e pensei, mas esses caras são loucos, né, velho? Vai pegar a conversa com os espíritos, as ideias. Os espíritos ficam lá, né, só passando as cartas. Porque nada a ver, né, mano? Eu fiquei pensando. Ditando. Isso coisa de louco, mano. Mas eu também pensei, mas por outro lado também não tô pagando nada. Então, se eu não tô pagando nada, né? Eu falei assim, então eles devem ser só loucos mesmo, né? Porque se pelo menos eles estivessem cobrando. Eu pensei realmente, eu pensei isso. Só que aí tava tudo fechado na cozinha. E de repente, eu senti um cheiro de perfume. E não tinha explicação, porque era um perfume assim, de flores, assim, meio de rosas. Eu falei, eita, nós. Aí eu falei pra minha tia, o que aconteceu? Ela falou, foi um espírito. Aí eu fiquei meio em choque, porque até então eu nunca tinha visto nada, nem ouvido nada com tanta clareza assim. E tava tudo fechado, não tinha explicação. De repente, igual aqui, tá tudo fechado. De repente, um cheiro super forte. Aí eu falei, eita, mano. Eu falei, beleza. Fiquei lá. Aí todo mundo tirou as psicografias. Aí minha tia falou, nossa, nunca aconteceu isso. Todas as cartas eram pra você. Nossa. Tá bom, né? Aí na carta, em uma das cartas, que era de um espírito chamado Humberto de Campos, que é o irmão X, que é um espírito que psicografou vários livros pro Chico Xavier. Humberto de Campos? Era um escritor, né? Ditou várias cartas pro Chico, vários livros pro Chico Xavier. E nessa carta, ele falava várias coisas. E tipo assim, as informações que tinham lá, não tinha como as pessoas saberem. E nessa carta ele falava assim, você vai usar a mediunidade para ajudar os outros. Não, primeiro para se ajudar, depois para ajudar as pessoas à sua volta e depois a humanidade. Aí eu falei pra minha tia, não quero não, mano. Chama esse cara aí. Responsa demais. Cara, tu é louco. Que humanidade? Que ajudar os outros? Eu tô de boa, né? Chama ele aí, conversa com ele, coloca outro no lugar, não quero isso não. Aí ela falou, não, mas não é isso tudo. Aí ela me deu os livros do Espiritismo, né? O livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas bem direto, né? Que como se fosse uma introdução? Questionamentos ali. São perguntas bem simples e respostas. Um livro que já tem quase 200 anos, mas que até hoje, se você revirar ele, você não vai achar nenhuma contradição ali. A ciência evoluiu e não conseguiu de forma nenhuma falar que o que está escrito ali está errado. Não tem nada que está lá tá errado. E lá ele fala desde do início da criação do universo, dos reinos minerais, ele fala de coisas relacionadas à química, física, biologia. Tudo bem. Aí eu peguei aquele livro e fui pra minha casa. Aí no que eu cheguei na minha casa e comecei a ler o livro, os espíritos desbloquearam a minha mediunidade. Eu senti uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Que era a sensação do mundo espiritual. Tipo um sexto sentido ali. Isso daí. Ali. Isso. E exatamente isso. Eles desbloquearam mesmo. E aí eu senti assim, como se eu fizesse parte tipo de um cosmo. Uma coisa meio... Foi uma coisa muito louca. E aí minha vida mudou o sentido mesmo, né? E aí eu comecei assim... a ler melhor, e aí eu comecei a gravar vídeos, né? No começo eram áudios, comecei a fazer o Evangelho no Lar, que é um tipo de estudo que você pega partes do Novo Testamento e você faz uma leitura e depois você debate sobre o tema. E eu comecei a fazer isso por áudio, comecei a montar grupos, aí de repente eu tinha tipo 30 grupos no WhatsApp. Você foi se aprofundando mesmo, né? E aí eu comecei a gravar vídeo, tudo meio travado, comecei a criei um canal e foi indo. Aí, basicamente foi indo. Só que aí no começo, aí como é que começou a minha mediunidade? Na época, eu tinha conhecido minha ex, né? E ela, na verdade, um dia conversando com ela, eu percebi que na realidade as coisas que ela estava falando não era dela. Tipo, eram conhecimentos que não tinha como ela saber. Até porque a menina tinha tipo 16 anos na época. E era coisa assim, muito pra frente dela. Além. Né? Até que ela era meio tonta, não, brincadeira. Ela não era tonta, não. Mas tipo assim, tipo, eu perguntava, os caras respondiam coisa de estrela, de átomo, de não sei o que. Eu pensava, como que ela sabe dessas coisas? Não tinha como ela saber disso, né? De matéria, de um monte de coisa que, tipo, não tinha sentido. Eu percebi, na verdade, que eu tava conversando com uma inteligência bem além do que a gente tava
Tudo da dela, entendeu? Não que ela fosse tonta, mas ela tinha 16 anos. Ela não tinha aquele conhecimento. Não tinha aquele conhecimento. Não tinha como ela saber daquelas coisas, entendeu? Tipo assim, o cara me explicou o negócio da teoria de Einstein com muito mais detalhes, uma coisa que... Ele falava sobre E ela isso. era sempre assim? Ou ela... Não, era só em um certo momento. E eu percebi que, na verdade, era um espírito que tava falando comigo. Aí eu falei pra ele, mas você é um espírito? Ele falou, sou. Aí eu marcava de conversar com ele todo dia, às 8 horas da noite. Por ela? Por ela. E ela mas ela sabia disso? Não, ela nem percebia. Não, Ela sabia porque eu falava pra ela, né? Ela não Ah, ficava sim. com medo, não? Não, ela nem percebia. Ah. Tipo assim, ela veio desbloqueada exatamente pra eles usarem ela pra que eu tivesse esse início, entendeu? Esse acesso. Só que eu não tinha mediunidade na época. Eu sentia, mas eu não sabia. Eu achava na minha cabeça, eu não ia ter. Eu nunca ia conversar diretamente com o espírito. Também nem ligava, porque eu me preocupava em divulgar o espiritismo. Não ficava preocupado muito com conversar com o espírito ou não. Nessa época. Aí, ela começou... Era todo dia, tipo, 8 horas da noite, eu anotava as minhas perguntas que eu ia fazer, chegava lá, sentava e fazia as perguntas pra ele e ele me respondia. Eu gravava às vezes, entendeu? E o interessante é que quando eu gravava, as partes que ele não queria que ficasse gravado, eles davam um bug, eles apagavam. Isso eles fazem até hoje comigo. Eles toda hora. excluíam do nada. É, isso eles fazem, juro por Deus, comigo até hoje. Tipo, você gravou um negócio... Toda hora eles E não fazem sai, isso. não Eu sai mostro no pra quem me acompanha sabe disso. Toda hora eles fazem isso. Eles travam áudio do WhatsApp quando não querem que vá, essas coisas eles fazem. E aí, beleza. E aí, eu fazia perguntas e ele sabia de tudo. Aí, beleza, começou esse negócio, eu comecei a conversar. E minha ex incorporava os obsessores, eu atendi os obsessores também. Ela incorporava todos os espíritos. Ela nem percebia, na verdade. Claro que com controle deles, né? Mas era muito engraçado, eu zoava um monte ela. Porque, tipo assim, ela incorporava um obsessor, eu conversava com ele, atendia ele, depois ele saía e ela voltava. Então, às vezes, eu, tipo, punha lá com a cara no chão, entendeu? Quando ele saía, o obsessor, ela tava com a cara no chão. E ela, tipo, não percebia. Esse tempo pra ela era o quê? Ela tava não, dormindo? ela tava dormindo, é. Gente. Ela tava dormindo. Depois de um tempo, ela começou a se ver fora do corpo. Basicamente. Os espíritos, então, te acompanham e não que eles chegavam naquele horário combinado Não, com eles estavam lá Eles o tempo sempre inteiro. estavam o tempo É. inteiro com você. Acho que o plano era tão grande na sua vida que, tipo assim, até na sua namorada tinha que aparecer pra você. Putz. Não, exatamente. Né? Só que aí eu comecei a ver coisas que não tinham sentido. Por exemplo, um dia eu tava numa festa, todo mundo assim na mesa, umas 10 pessoas. Eu ia falar um negócio, o espírito incorporou nela e falou, não fala isso. Caraca. Por causa disso. E saiu e ninguém percebeu. Tá ligado? Eu falei, mano, como é possível? É tipo uma mãe também, Uma né? coisa meio louca, assim.